Olá! No vídeo anterior, eu falei sobre a polêmica em torno das palavras do irmão Divaldo Pereira Franco, o espírita, um abnegado irmão, trabalhador da seara espírita. E alguns irmãos, e dentro desta própria linha, os próprios irmãos que chegaram, muitos novos chegaram a partir desse vídeo, me perguntaram, mas por que, um espiritualista ou alguém da Umbanda saiu em defesa do irmão Divaldo? Pois então, eu me sinto na obrigação de responder essas perguntas, e elas vêm muito bem a calhar, dando sequência nesse mesmo alinhamento que a gente vem trabalhando na nossa casa, trazendo o entendimento à luz, aos nossos irmãos que aqui frequentam, porque aqui é uma escola, nós temos uma escola de espiritualidade, não é uma casa de Umbanda, não é uma casa de espírita, não é uma casa de Quimbanda, não é uma casa de outra coisa qualquer. É uma escola onde nós trazemos aquilo que é importante a respeito do espírito para que as pessoas compreendam a sua essência, a sua existência. Vamos ao texto. Bem, desde o último vídeo, o número de inscritos no canal aumentou consideravelmente e eu agradeço demais o apoio e principalmente as belas palavras de muitos novos irmãos que se juntaram a nós. É muito bom saber que existe muita gente que, apesar de tudo, ainda está alinhado à luz do Mestre Jesus e à sua palavra. A maioria das pessoas tem o costume de apontar o dedo quando alguém, em sua opinião, que fique bem claro que isso é sempre pessoal, que em sua opinião única e exclusivamente comete algum erro ou deslize. Bem, nunca é certo julgarmos. Eu quero lembrar aqui a todos que estamos em guerra espiritual. Divaldo diz que isso iniciou em 2004. Eu penso que apenas tornou-se público em 2004. Para mim, a guerra atual foi declarada em 1983, quando o livro que contém os nomes daqueles que poderiam ser salvos foi fechado. Como poderiam? Bem, muitos espíritos endurecidos demais para poderem permanecer no planeta nas condições apresentadas pela Terra e pelo que aconteceria posteriormente, não poderiam passar pelo processo. Então, já seriam removidos imediatamente para outros orbes que se encontram em outros processos, ou processos como a Terra antigamente tinha, e que permaneceriam assim, enquanto o sistema do qual a Terra faz parte realizasse seu processo de elevação frequencial. Claro que hoje a guerra é declarada aos quatro ventos e a tentativa de fazer com que o nome do Mestre Jesus seja apagado é explícita. O que muitos ainda não entenderam, e aqui é que eu abro a minha explicação, é que Cristo é a energia governante universal. Quero dizer, deste universo. Cristo é um posto. Cada universo tem um posto de comando e a energia é a mesma, é igual para este e outros universos. Então eu posso dizer que quem está neste posto de comando comanda tudo e todos que está e estão dentro de seus domínios. A lei dele é uma só. E o Evangelho segundo o Espiritismo é a palavra dele para nós, sem as alterações impostas pela então esposa de Constantino, quando mandou reescrever a Bíblia. São os verdadeiros escritos do Mestre Jesus, trazidos pelo Espírito Verdade, que, como eu disse no outro vídeo, acredito que seja o próprio Mestre Jesus. Não duvido que este Evangelho já não tenha sido escrito pelo próprio Mestre há 2000 anos, e que em seguida tenha sido cortado de circulação e substituído, então,
pelo que chamamos de Bíblia cristã, pois tudo que falava de espíritos e de alma foi suprimido durante aquela reescrita. O que eu quero dizer aqui é que temos um mesmo mestre, independentemente da doutrina seguida. Bem, nós aqui na casa não temos uma doutrina propriamente, já que a ideia é colher o melhor de algumas doutrinas e, através disso, compreender as energias e os elementos que fazem parte e que constroem a energia atual deste planeta. Nossa carne é feita para suportar energias de baixa vibração, que é a vibração das mazelas que trazemos para serem resolvidas aqui no plano material. Quando falamos da luz, bem, nossa carne não foi feita para suportar a luz pura. Ela se desintegraria caso a luz dos mentores de fato se aproximasse de nós. Este processo de ascensão planetária está nos expondo cada vez mais, trazendo à tona tudo aquilo que carregamos em nosso íntimo e que está escondido pela carne. Muitos terapeutas, espiritualistas, espíritas, umbandistas, enfim, um sem número destes, trata as pessoas naquilo que é consciente e algumas vezes consegue pegar o subconsciente. Porém, não consegue chegar ao inconsciente do ser humano. Poucos terapeutas conseguem, de fato, acessar o que importa, que está neste inconsciente, pois para isso precisa de técnicas como a regressão hipnótica, por exemplo. Em traumas mais severos, onde a lembrança seria mais danosa do que propriamente curadora, é melhor que o paciente não lembre o que aconteceu. Bem, neste ponto é que chegamos à nossa encarnação. Por isso, gente, é que nós não nos lembramos das vidas passadas, pois praticamente impediria nosso avanço enquanto passamos por coisas que podemos então considerar novas e fazer de forma diferente. As mesmas coisas, talvez, mas de forma diferente. Se lembrássemos, provavelmente faríamos tudo igual. Mesmo assim, trazemos esta bagagem e, eventualmente, ela salta para fora. Esta bagagem é de baixa ou baixíssima vibração. Nosso corpo precisa aguentar esta carga. Então, para que você entenda, luz e sombra, em suas propriedades, estão para a água e azeite. Quer dizer, não se misturam. Para você colocar luz em um recipiente, primeiro, precisa limpar a sombra, tirar o azeite. E é isso que está acontecendo. Bem, é lógico que quem está sendo retirado do planeta vai querer brigar até o último momento para levar quantos puder e instigar os seres a aceitarem que a sombra é melhor que a luz. Bem, para quem não está acostumado, a luz é algo novo. Então, sim, vai haver muita dúvida, pois o ser humano entende que quando algo vai embora é ruim e que o novo é desconhecido, portanto, não se sabe se vai ser bom. Melhor então ficar com o antigo, que é conhecido e já está acomodado dentro de si. Não é assim que vocês pensam? Bem, acredito que alguns já não pensem assim, porém em seu íntimo, os apegos ainda são enormes e perder culturalmente ainda é ruim demais. Fomos ensinados que temos a obrigação de ganhar. Portanto, se pensar em perder, você pensa em algo ruim. Hoje, já sabemos que muitas coisas que vão embora precisam ir. A luz, quando é recebida, mostra exatamente tudo aquilo que é ilusão
e automaticamente você muda o jeito de ser. Pois aquilo que te fez e ser e agir como você era e agia, não está mais conectado à sua energia. E automaticamente você muda. Não há como ser diferente. Então, a briga é esta. A aproximação do Mestre Jesus da Terra está iluminando muitas pessoas, e as sombras sabem que não há o que fazer. A única coisa que resta é levar tantos quantos puderem para o próximo planeta de exílio. Lá, a história escrita daqui a 1000 anos será a dos exilados da Terra. Por isso, não há como simplesmente deixar de lado, porque o irmão Divaldo não é espiritualista, ou umbandista, ou altruísta destes que existem. A verdade é que somos todos filhos da mesma luz primordial, esta luz divinal que nos acompanha de longe, pois como não estamos acostumados, precisamos aos poucos nos aproximar dela novamente, para que um dia, quando estivermos de fato alinhados à sua frequência, possamos voltar à nossa essência primordial que nos criou e que de fato e de direito é o que somos. Somos aquilo que nós somos. É o que de fato precisamos compreender. E isso, meus irmãos, ninguém vai nos tirar. Nenhum rótulo criado pelo ego humano tem capacidade de alterar nossa verdadeira essência. Portanto, somos todos um. Filhos do mesmo Pai Criador e da mesma Mãe Criadora. Não importa a cor, raça, o credo. Porém, no final deste ciclo, apenas aqueles que aceitarem esta verdade seguirão de volta para casa. Os demais seguirão em sua viagem cósmica em busca de aprendizado e cura para as suas próprias mazelas, para quem sabe um dia voltar para casa e seguir, agora sim, caminhando novamente em direção ao aprendizado da luz. Aqui e nesta energia estamos parados. Na companhia da luz, voltamos a caminhar. Lembre disso quando for levantar o dedo para apontar as falhas de alguém. Olhe primeiro se você está parado ou está, ao menos, pedindo ajuda, suplicando, para que lhe ensinem a caminhar novamente. Esta é a espiritualidade vertical. Te inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o teu like, deixa o teu comentário e, gente, pergunte e comente, que eu vou te responder e vou conversar contigo, com toda certeza. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e vos aguardo no próximo. Vem conosco, vem bater um papo.